Olá, mamães e futuras mamães. O vídeo de hoje vai falar sobre o meu filho tem 2 anos e ainda não fala o que eu devo fazer. Assista o vídeo, eu tenho ótimas dicas para compartilhar com você. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu tenho um filho de 2 anos e 2 meses agora, o Pedro. E o Pedro demorou um pouquinho para desenvolver a fala dele, na verdade ele ainda está desenvolvendo, ele está nesse processo e eu achei importante compartilhar aí com vocês, mamães, tá? Então nós ficamos preocupados, eu e o meu esposo, porque aí chegou ali um ano e meio do Pedro, foram passando, ele falando algumas palavrinhas, mas muito pouco, assim, e com relação a outras crianças da idade dele. Detalhe, que eu percebi, as meninas com que ele convivia, as crianças da idade dele, meninas, porque a gente ia muito no parquinho perto de casa, então ele tinha bastante amiguinho da idade dele. Eu fazia questão que ele tivesse esse contato com crianças, mas as meninas falavam muito mais e desenvolviam a fala com muito mais facilidade e rapidez do que os meninos. Então, a gente sabe que não é certo comparar, mas mãe não tem jeito, a gente acaba comparando. A criança da mesma idade do meu filho já fala muitas coisas e o meu filho ainda não fala. Mas eu acabei assim, eu não fiquei nervosa e não fiquei muito preocupada, porque eu sabia que a aquisição da fala é um processo natural dele, né? E a gente já tinha sofrido essa quebra desse vínculo familiar que foi, de certa forma, um trauma para ele, né? Então eu queria que fosse algo que acontecesse de forma natural, sem eu forçar que ele falasse, sem que eu precisasse ficar forçando ele a falar, tá? Então nós deixamos as coisas irem acontecendo e fomos observando o Pedro e estimulando ele também, tá? Então, como é que nós fizemos essa estimulação? Depois de 1 ano e meio, mais ou menos, até chegar aos 2 anos aí, ele já falava algumas palavrinhas, mamãe, papai, carro, que são coisas que ele gosta, mamar, mas não tinha, assim, uma formação de frase ainda, muito poucas coisas ele falava. Só que o Pedro entende tudo, tudo, tudo. Toda a ordem que lhe é dada, tudo que lhe é pedido, ele faz, ele executa, ele compreende todas as ações, ele compreende quando ele é chamado a atenção. Então, a compreensão dele é ótima, é perfeita. Desde bebê, desde antes de 1 ano, a gente já consegue observar isso. Então, eu não me preocupei com isso. Ele tinha todo o entendimento das coisas, ele só não tinha a argumentação, a fala, tá? Propriamente dita. E nós começamos a estimular ele. Como que fizemos isso? Eu e o meu esposo. Primeiro, uma dica legal que funciona. Você escolhe um objeto, um brinquedo de preferência que o seu filho, sua filha goste muito, e você deixa aquilo fora do alcance dele ou dela. Ergue em um lugar que ele possa ver, em cima de um armário, numa estante, na mesa, que ele esteja vendo, mas que ele não alcance, para que ele tenha que pedir para você aquele objeto. Mesmo que ele ainda não fale, que ele não consiga pedir, você vai fazendo isso repetidas vezes, porque ele vai apontar para você. Quando ele apontar, é porque ele está pedindo, ele ainda não falou, mas você vai falar para ele: ah, você quer aquele carro que tá lá em cima? Ah, você quer aquela boneca? Você quer isso ou aquilo? Então, você vai fazer isso até que ele vai balançar a cabecinha, até que vai chegar um momento que ele vai falar. Essa é uma dica boa, tá? Outra coisa também é esconder o mamar, por exemplo. O Pedro mamava bastante, mama até hoje, né? E quando ele queria mamar, ele falava mamar, mamar. Então, você pega a mamadeira, faz o mamar e esconde ali atrás do corpo, em uma das mãos,
Ah, o que é que você quer? O que é que você está procurando? Você não vai forçar a criança a falar. Eu só vou te dar isso se você falar. Nunca use essa expressão. Não use de ameaça. Com objeto nenhum. Ah, eu só vou te dar almoço se você falar almoço. Eu só vou te levar para passear se você pedir. Tá? Não faça isso, porque você vai bloquear ainda mais o seu filho. Tá? Deixe que ele tente pedir, tente se expressar. Se ele não conseguir, você vai completar a frase para ele e vai dar aquilo que ele tá pedindo. Ah, você quer o mamá? O mamá? Cadê o mamá? Onde é que tá o mamá? Ele vai ver que você escondeu atrás da mão, atrás do corpo ali, e vai procurar e vai acabar pegando da tua mão, e você vai repetindo. Qual é o segredo da estimulação da fala? É a repetição, não adianta. A estimulação é a repetição. Tanto que quando a criança começa a falar e ela aprende bem mesmo, e começa a falar frases e tudo mais, tudo que você fala, ela começa a repetir, porque para ela isso é legal, isso é interessante, tá? É isso que chama atenção na fala para a criança. Então repita tudo, detalhadamente, tudo que você for fazer com o seu filho, com a sua filha. Ah, vamos vestir esse calção amarelo. Vamos pôr esta blusa cor-de-rosa. Esse está grande para você, esse é pequeno. Descreva tudo, todas as ações, todas as brincadeiras. Ah, você quer aquele caminhão amarelo grande? Ou você quer este carrinho azul pequeno? Descreva tudo, várias vezes ao dia. Tudo que você conseguir descrever, né, você vai estar ajudando e estimulando o seu filho a falar. E mais uma vez, nunca cobre dele que ele fale. Ah, me diga o que é isso. Mesmo que ele saiba, você vai perceber que uma vez ou outra ele vai falar a palavra e vai passar tempo sem falar aquela palavra, tá? Você sabe que aquela palavra ele já aprendeu, ele já adquiriu. Então não force ele a falar, tá? Eu só vou te dar isso se você falar. Não faça isso, não ameace, porque você vai causar um trauma nele, tá? Ah, você quer isso? Eu vou te dar. Não diga assim, se a criança pronunciar a palavra, mas pronunciar de forma errada, não corrija dizendo não é assim que fala, tá? Você vai falar, ah, você quer isso? Ah, então daí você repete a palavra de forma correta, mas nunca acuse a criança e não use desse tipo de correção. Assim tá errado, não é assim que fala, tá? Não use assim, não fale dessa forma com o seu filho. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo, então por que eu tô passando essa dica para vocês? Nós fizemos isso com o Pedro por um tempo, as palavrinhas aumentaram, a aquisição de vocabulário aumentou, e agora ele já tem 2 anos e 2 meses, com 2 anos ainda nós estávamos achando que ele estava muito lento na fala, e resolvemos levar ele então na fono. Então ele foi em algumas sessões, 3 ou 4, acredito, sessões na fono. Fizemos uma avaliação diagnóstica com ela, levamos ele no otorrino a pedido da fono para ver se ele tinha algum probleminha de audição e tudo mais. Não tem nada, ele está super normal. O diagnóstico que a fono nos deu é apenas realmente um atraso de fala, tá? Mas que não é nada sério, não é nada grave. Acontece, cada criança tem o seu tempo de aquisição. Mas, então, com esse diagnóstico da fono, nós ficamos ainda mais tranquilos. Mas, então, conforme ele vai crescendo e nós vamos estimulando, ele vai se desenvolvendo. É importante você, pai e mãe, que você fique atento ao seu filho. Observe a idade dele depois de um ano e pouquinho. Como é que ele está se desenvolvendo? Como está essa fala dele? Se ele tem essa compreensão, se ele compreende tudo. Mas ainda fala poucas coisas, ótimo. Vai conversando com o pediatra e se você achar necessário, você leva no fono, né? É importante. E faça esse acompanhamento. Por quê? Como pode ser assim como aconteceu com o Pedro? Um simples atraso na fala pode ser também sinal de algum outro transtorno. Então, você pai, você mãe, vocês precisam ajudar o filho de vocês. Como é que ele vai pedir ajuda se já fala, ele já não tem, tá? Ele ainda não conseguiu desenvolver. Então, vocês são os adultos,
da situação e precisam mediar esse desenvolvimento da fala dele e observar se há algum outro comportamento relacionado a isso que esteja afetando também a fala dele, pode caracterizar algum transtorno, pode caracterizar aí autismo também, tá? Então, é importante que vocês, pais, estejam sempre em alertas, né? Se a gente sabe que ser pai e ser mãe é padecer no paraíso, tem que estar sempre alerta, tem que cuidar muito, observar tudo, porque eles realmente são criancinhas indefesas, eles precisam de nós para tudo. Então, a maneira de você ajudar o seu filho é realmente estando em alerta, procura um fonoaudiólogo. Se for o caso, se caracterizar algum outro tipo de transtorno, aí você sim vai poder ajudar o seu filho. Então, quanto antes você for, melhor, tá? Não porque seja um problema. Para mim, para o meu esposo, não teria problema. Se fosse o caso de algum outro transtorno, não vejo isso como um problema. Até porque eu tenho já alguma experiência com educação especial, sou professora, já trabalhei com educação especial. Então, assim, isso é algo que eu tenho muito tranquilo dentro de mim. E eu sei que a maneira de eu ajudar o meu filho é quanto antes eu descobrir o que é que está travando ele, o que é que está prejudicando ele, quanto antes eu desbloquear ele, estimular ele, melhor vai ser, tá? Então, o nosso problema aqui não seria e não é se o nosso filho tivesse algum outro problema relacionado à fala, ou até mesmo algum transtorno, ou alguma deficiência, né? Uma outra dificuldade relacionada a isso. Não, né? Muito pelo contrário, tá? Quanto antes nós pudermos ajudar ele, mais felizes nós vamos ficar. Então, você papai, você mamãe, observe o seu filho, estimule o seu filho, use essas dicas que eu deixei aí pra vocês vão ver que vão funcionar. Funcionou aqui em casa com o Pedro, só que não é assim da noite pro dia, são vários dias, é repetido, é exaustivo pra você e pra criança, mas é assim que você vai ajudar ele. E você também pode fazer várias outras coisas aí, estimular ele com rostinhos, né, com expressões faciais, emojis. Inclusive, você pode, você mesma, confeccionar com tinta guache e papelão as emoções faciais no rosto, do rosto, e mostrar para ele, estimular. Olha, essa carinha tá feliz, essa carinha tá triste, as letras do alfabeto. Então, vai estimulando, cantar musiquinhas junto com ele, né? Só você e ele movimentar bastante a boca, deixar ele observar o movimento da sua boca, isso vai ajudar muito. Então, são dicas que nós ainda estamos usando. Tem dado certo aqui em casa, por isso eu quis gravar esse vídeo para vocês, tá? E para finalizar, então, o Pedro já aumentou o seu vocabulário, já está falando mais coisas, está tagarelando bastante e entrou na escolinha agora, que também é um apoio para nós, além de me ajudar um pouco em casa, na logística em casa, porque já está chegando mais um bebê. É muito importante para o desenvolvimento intelectual, motor, cognitivo, todo do Pedro. E eu tenho certeza que a escolinha também vai ser um grande apoio aí para esse desenvolvimento da fala, tá? Então, se você também tiver essa oportunidade de colocar o seu filho na escolinha, não pense duas vezes, vai ser muito bom para ele. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem o seu like, um grande abraço, comentem, deixe os seus comentários, se eu puder tirar alguma outra dúvida, ou até mesmo compartilhar aí o que mais estamos vivendo, né, com relação a esse assunto. Deixe o seu comentário, se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva, porque tem muito conteúdo que vai vir por aí ainda, muita coisa boa, muita coisa legal, e eu conto com o seu apoio. Um abração e até mais!